Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, a gente vai trocar uma ideia sobre o Samsung Galaxy A15, celular baratinho da marca coreana que já entra em 2025 com um ano de lançado e que muita gente pensa em adquirir, principalmente por conta do seu preço. Inclusive, se esse for o seu caso, tem links aqui na descrição desse vídeo, onde você pode comprar com os melhores preços e ainda tirar dúvidas diretamente comigo. Bom, o vídeo de hoje vai trazer uma análise completa desse celular para mostrar se ele vale ou não a pena para esse ano de 2025. Então, como é um vídeo que pode te ajudar, já deixa um like e se inscreve no canal porque essa análise começa agora. Vamos lá? Bom, vamos começar esse vídeo falando da construção do celular, que é simples, mas muito atual e muito condizente com os demais celulares da Samsung, que trazem uma identidade visual muito clara, com 3 câmeras alinhadas no fundo do celular, onde dá para ver claramente que é o Samsung, mas muito dificilmente dá para diferenciar sobre qual modelo se trata. A parte traseira é composta por um plástico que traz um efeito cintilante a depender da iluminação e é bem bacana. Já na parte frontal, a gente tem um vidro padrão, porém sem nenhum tipo de proteção. A gaveta de chips fica na parte lateral e é uma gaveta híbrida, onde você precisa escolher entre o segundo chip ou um cartão de memória para expandir o armazenamento. Na outra lateral, a gente tem um botão de impressão digital que funciona bem em que pese não seja o mais rápido do mundo. Tem um ponto importante aqui nesse celular, que é o fato de que ele não tem nenhum tipo de proteção contra a água, o que é até um ponto negativo, já que alguns celulares mais baratos já começam a apresentar pelo menos uma proteção mínima. E tem outra coisa muito importante para tratar, que é sobre o seu like. Você chegou aqui no canal, caiu de paraquedas, aperta no botão do like, aperta no botão de se inscrever no canal e aperta no badalo, para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxer aqui no canal. E tem muita coisa interessante vindo por aí. Agora vamos voltar a falar do celular, que tem um peso bem ok. Você não sente ele pesado na mão em nenhum momento, principalmente por conta do seu tamanho. Ele não é um celular super grande, mas tem um tamanho mediano. Ele é muito bonito e bem elegante de se ter em mãos. Por ter um tamanho médio, a tela logicamente também vai ser de tamanho médio com 6,5 polegadas, com a resolução Full HD, o que nesse tamanho de tela dá uma densidade boa. O material da tela é o Super AMOLED, que é um dos melhores presentes do mercado, então a Samsung deu uma caprichada aqui na tela, porém, para consumo de conteúdos ela não tem nenhum tipo de tratamento, como por exemplo Dolby Vision e HDR, é uma tela muito boa, mas bem crua. O brilho é de 800 nits, o que eu não acho uma grande quantia. Você pode ter uma dificuldade sim para utilizar embaixo do sol. E a taxa de atualização de telas é de 90 Hz, o que é um número ok considerando o preço cobrado nesse celular aqui. Esses 90 Hz são fixos, então você precisa escolher entre uma tela mais fluida ou uma tela um pouco mais lenta que poupa um pouco mais de bateria. E apesar de ser bem trabalhada, a tela do Galaxy A15 traz alguns sinais claros de economia. O primeiro deles é a borda, que é bem avantajada, dá para você ver claramente quando você olha para a tela. E além disso, tem o Note em formato de gota, que até casa bem com o celular, mas é uma marca clara de economia. Esse Note traz embarcado uma câmera de selfie, que é uma unidade de 13 megapixels, e essa câmera é acompanhada por um kit traseiro com uma câmera principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 5 megapixels e uma macro de 2 megapixels. As fotos apresentam boa qualidade, principalmente quando você tem boa disponibilidade de iluminação, em que pese a ultra-wide mude um pouco a cor, mas as fotos saem boas. Em ambientes cobertos você tem uma pequena queda, mas mantendo um bom padrão. E nas fotos noturnas a câmera principal segura a onda, porém a ultra-wide ela deixa um pouco a desejar com alguns ruídos sendo apresentados. Nos retratos as fotos saem muito boas, os recortes me surpreenderam porque vão muito bem, são bem trabalhados. Já a macro, você precisa aproximar muito o objeto da câmera para conseguir uma boa foto. Porém, quando consegue, o celular não decepciona. Nas selfies, de dia, eu gostei demais das fotos. Os recortes são muito bem feitos e erram um pouco, principalmente pelo preço pago nesse celular aqui. Já de noite, as fotos saem boas, mas é notável a queda de qualidade nelas.
Já nos vídeos, a câmera registra um máximo de Full HD até 30 quadros por segundo e até por conta dessa quantidade de quadros o vídeo não fica tão fluido. Ainda assim, a qualidade de imagem apresentada principalmente em boa luz é muito boa. Ele consegue captar alguns bons detalhes, apesar de não fazer um super trabalho. Quando a gente posiciona com o sol, tem um estouro, mas a câmera consegue corrigir rapidamente. A qualidade geral é uma câmera ok. E não dá para esperar muito mais do que isso vindo de um celular básico. Pela qualidade oferecida pelo celular, a câmera fez bom proveito de tudo que foi entregue para ela e apesar de não ser uma super câmera, é uma câmera com uma qualidade bem aceitável. E essa aqui é a câmera frontal do Samsung Galaxy A15, uma câmera que grava no máximo em Full HD até 30 quadros por segundo. Estoura um pouquinho ali em cima, mas ela corrige a cor até com alguma facilidade. E até aqui eu tô gostando do que eu tô vendo, mas principalmente eu quero saber de você que tá vendo esse vídeo. O que é que você achou da qualidade da imagem, da estabilização e também da captação do áudio? Comenta aqui embaixo para eu saber, aproveita e já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo. Agora vamos passar para falar da parte sonora desse celular aqui. O som do celular é mono, saindo apenas por uma caixa localizada na parte de baixo do aparelho e a qualidade é ok. O som é alto, mas não é um som muito encorpado. Dentro do pago nisso aqui, eu considerei um som muito bom. Ainda na parte de baixo, a gente tem uma entrada para fone de ouvido que é muito bem-vinda e está cada vez mais rara nos celulares, sendo reservada na maioria das vezes a aparelhos mais baratos. O celular tem NFC, você pode usar o celular como cartão para pagamentos por aproximação e isso é muito bem-vindo, principalmente levando em conta que é um celular barato, e a rede é 4G. Isso aqui eu acho um tanto defasado, o 5G já está bem difundido no Brasil e ainda que seja mais barato, você já compra o celular ficando para trás em termos de rede. É bom lembrar que tem uma versão 5G do Galaxy A15. Ela custa um pouco mais caro, mas como ela vai te dar longevidade maior, pode valer a pena pensar com um pouco de carinho nela. O armazenamento presente aqui é de 128 ou 256 GB, o que são bons números e podem ser estendidos, já que o celular suporta cartões de memória de até 1 TB. A tecnologia para transferência interna de dados é o UFS 2.2, o que não é a mais rápida do mundo, mas está bem ok para a faixa de preço dele. E a memória RAM pode ser de 4, 6 ou 8 GB. Eu considero 6 e 8 GB bons números. 4 GB de RAM eu acho pouco, principalmente para aparelhos de entrada, então atenção na hora de escolher o seu celular. O sistema operacional presente aqui é o One UI 6.1, que é um sistema bem fluido e bem amigável. Eu tenho gostado muito da interface da Samsung, que já teve lá seus problemas, mas atualmente eu acredito que já tenha superado. Esse sistema operacional roda por cima do Android 14, que vem embarcado, e a Samsung promete 3 anos de atualização para ele, chegando até o Android 17. Fechando essa parte de desempenho, a gente tem o processador que é o MediaTek Helio G99. É um processador que garante que o celular tenha certa velocidade, em que pese ainda seja um processador básico, com o desempenho próximo ao Snapdragon 685, 695, então é um processador que ele vai conseguir executar as tarefas, ele não é um processador que vai fazer o celular travar toda hora, mas que é bom não forçar. Nos jogos, você vai conseguir taxas de quadro medianas, você não vai conseguir nada muito avançado, principalmente em jogos pesados. E isso vale não só para a taxa de quadros, como também para a qualidade gráfica. Então, para jogos mais simples, você vai sim conseguir desempenhar bem, porém, para jogos um pouco mais pesados, você vai precisar ajustar tanto a taxa de quadros quanto a qualidade gráfica um pouco para baixo para ser capaz de rodar. E para você que está vendo o vídeo, talvez jogos não sejam importantes, mas eles são um marcador muito bom, tá? Porque eles ditam muito bem como é que o celular vai se comportar nas multitarefas. Ou seja, o Galaxy A15 ele vai conseguir performar bem no dia a dia, ele vai fazer bem a maioria das tarefas, porém não é bom forçar o celular, porque em tarefas um pouco mais pesadas e forçosas ele não vai entregar. Sobre a bateria, o celular traz embarcado um tanque
de 5.000 mAh, o que é muito bom, garante que você consiga passar um dia longe da tomada sem muitos problemas. O carregamento é feito pela porta tipo C, que está na parte de baixo, e ele suporta 25 watts de carregamento, carregando 50% em cerca de 30 minutos e levando 1h20 mais ou menos para ter uma carga completa. É importante lembrar que o celular suporta 25 watts, mas o carregador que vem na caixa é de apenas 15 watts. Então, para ter o máximo de carregamento, você precisa comprar um carregador por fora. E o celular ele também não tem suporte a carga sem fio nem nenhum outro tipo de carga extra. No geral, o Galaxy A15 ele proporciona uma experiência ok, principalmente com relação ao preço pago. Ele traz uma boa tela, um bom conjunto de câmeras e um desempenho que, se você utilizar da maneira correta, ele não vai falhar. Mas aqui é muito importante você lembrar que esse é um aparelho básico e, portanto, você não deve exigir muito dele, ou pelo menos não deve acreditar que ele vai entregar muita coisa em termos de conteúdo. Ele tem um bom conjunto, é um bom celular, mas ainda assim é um celular barato, feito para entregar o básico de boa maneira. Nisso, eu acho que ele vai muito bem, inclusive se destaca contra alguns rivais no mercado. Na faixa de preço dele, você tem o Poco M6 Pro, o Poco C65 e o Realme C63. Todos esses três não têm o mesmo desempenho e os dois primeiros, inclusive, têm câmeras bem piores do que o dispositivo da Samsung. Um concorrente interessante para ele é o vovô iPhone XR, que em termos de desempenho vai ficar ali um pouco parelho, mas principalmente para quem usa muito rede social, pode valer a pena, já que ele se destaca muito no uso do Instagram. Então vai depender muito do uso para escolher entre os dois. E um pouco mais acima você tem um Redmi Note 13 4G, que é um celular parelho em termos de desempenho, mas cobra um pouco mais caro e oferece um pouco mais de coisa, como por exemplo uma proteção básica contra água. Claro, pelo preço do Redmi Note 13 4G, eu acredito que você já possa partir um pouco mais para cima, pagar um pouco a mais e ter um celular um pouco melhor. Então já foge um pouco da faixa de preço do Galaxy A15. Para mim, ele vale a pena desde que você tenha consciência de que está adquirindo um aparelho básico. Mas agora eu quero saber de você que está vendo esse vídeo. Para você, o Galaxy A15 vale a pena para 2025? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber se você tem ele, se você quer comprar. Deixe o seu comentário aqui que geralmente eu respondo todo mundo. É importante lembrar que não só o Galaxy A15 como todos os outros celulares que eu citei nesse vídeo vão ter link aqui na descrição, onde você compra pelos grupos com os melhores preços e também pode tirar dúvidas diretamente comigo. Aqui do lado eu vou deixar alguns vídeos do canal que tem relação com o tema para vocês se manterem por dentro do assunto sem sair da minha companhia. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força. Deixa o like e até a próxima.